Essa semana nós estamos estudando uma lição maravilhosa, né? Preparação para o tempo do fim, né? O que aconteceu a Daniel e as coisas que em breve irão acontecer para aqueles que são fiéis a Deus. O tema que nós vamos estudar hoje é uma comparação. Você lê Daniel, capítulo 3, versos de 1 a 6. E Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 15. Nós estudamos, né, o sonho de Nabucodonosor, foi o estudo relativo ao dia de ontem. Ele teve um sonho, ninguém poderia decifrar o sonho, muito menos contar o sonho, porque Nabucodonosor, ele esqueceu, ele não lembrava do sonho. Então, só Deus poderia revelar o sonho e dar a interpretação. E Deus fez isso usando o seu servo Daniel. Então, tem um sonho. Então, na hora que decifra o sonho para Nabucodonosor, Daniel falou, olha, tu é a cabeça, Babilônia é a cabeça, mas depois ela vai deixar de existir. Ela será substituída por outro império. Na verdade, depois da interpretação do sonho, Nabucodonosor reconheceu Deus de Israel, porém não tinha se convertido. Por quê? A prova foi o que aconteceu logo depois, né? Depois que Daniel, usado por Deus, ele contou e decifrou o sonho do rei, este, que tinha exaltado Deus de Israel, não demorou muito para mostrar que ele só estava convencido, mas não convertido. Muito em breve, né, ele aprontou. Por quê? Porque ele mandou construir uma estátua toda de ouro. Ou seja, contrariando toda a interpretação do sonho. Ou seja, a cabeça de ouro é a Babilônia, os peitos, os pés, tudo é Babilônia. Né? Ou seja, a intenção de Nabucodonosor era o quê? Eu sou Deus. O meu reino que é um reino eterno. Então, ele não tinha sido convertido. E ele agiu da mesma maneira que agiu Lúcifer, o inimigo de Deus. O que ele mandou fazer, gente? Ele mandou construir uma estátua todinha de ouro. Né? Qual que era a intenção do monarca? Era que seu reino não caísse, como estava na profecia, mas que ele fosse eterno. Então ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser adorado. E isto, por parte de Nabucodonosor, afetou diretamente os amigos de Daniel. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele fez a estátua e ele queria que todos se curvassem diante da estátua, adorassem a estátua. E nós sabemos, né, que os verdadeiros cristãos não adoram outras coisas a não ser Deus. E aquela estátua, ela simbolizava o rei Nabucodonosor e o seu reino. E foi mais além. Todos aqueles que não se curvassem diante da estátua, eles seriam jogados na fornalha ardente. Mas a Bíblia afirma que os 3 amigos de Daniel, os 3 companheiros de Daniel, foram fiéis até o fim. Foram julgados na fornalha ardente, mas Deus estava lá dentro da fornalha para proteger. Quando você é fiel a Deus e passa por provação, Deus está com você. Deus entra na fornalha com você para te proteger. Eu quero dizer que esses 3 homens representam a igreja verdadeira de Deus que será perseguida no fim do tempo. E será obrigado a adorar o inimigo simbolizado pela besta do Apocalipse. Mas não vai adorar. Porque em vez de adorar a besta, vai adorar a Deus. Da mesma forma que Deus protegeu os 3 amigos de Daniel, ele vai proteger a sua igreja na última crise final. Você pode ver que Daniel e Apocalipse, essa história do capítulo 3 de Daniel, mais o livro do Apocalipse, no capítulo que eu mencionei, que seria o capítulo 13, é muito paralelo, é muito parecido.
Porque o que vai acontecer no final do tempo? Você tem que estudar mais a respeito da imagem da besta. A imagem da besta não é nenhum chip que vai ser colocado na sua mão. Ela está por trás da imagem da besta a adoração do verdadeiro Deus e a adoração do falso Deus. E aqueles que não se submeterem aos líderes poderosos que vão formar a imagem da besta serão duramente perseguidos, como foi a igreja no tempo do Império Romano e no período que foi até a Idade Média. Mas Deus antecipadamente garante a vitória para aqueles que fizerem, que vão fazer como fizeram os 3 amigos de Daniel. Que venha a perseguição, mas nós vamos adorar somente o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Que você e eu, nós possamos ser firmes, ser corajosos e não temer diante da perseguição que virá sobre o povo de Deus. Deus seja louvado, em nome de Jesus.